Aba. Parte 2. Em férias com Elisa e Jean-Luc. 24 de julho de 2022. Aba, de novo presente no coração do teu coração, no silêncio e na paz. Venho para continuar o que lhes anunciei sobre o evento no horizonte deste ano de 2022. Lembre-se que não há forma de escapar do real e da verdade, do amor e do que vocês são. Porque no final, independentemente do que acontecer, independentemente do que vier, independentemente das suas emoções e ideias sobre este evento no horizonte, cada dia que o aproximar dele só irá confirmar e reforçar o que já afirmei na primeira parte. Vim afinar isto e dar a vocês, se me é permitido dizer, alguns conselhos úteis, que caberão a vocês verificar por si mesmos em termos de sua eficácia em viver o instante presente. Pois não se trata de meditar para fugir de nada, mas sim de acolher, de forma lúcida e completa, tudo que possa aparecer ou desaparecer com a mesma igualdade e a mesma intensidade. Lembre-se sobretudo de que qualquer desejo de controlar o que quer que seja, fará nascer em você emoções diferentes da paz e da alegria. Já qualquer novo abandono à pretensão de saber, de elucidar o evento no horizonte, irá reforçá-lo na paz, na aceitação e no silêncio. Quando o momento chegar, nenhum de vocês será capaz de ignorar o apelo dos sentidos, o apelo das células, possivelmente o apelo de Maria, que virá uma semana antes da realização do evento, para avisar e informar da sua proximidade. Nesta semana anterior, você já não terá forças para ajustar o que quer que seja. Vai parecer que seu corpo está adormecido, tendo dificuldade em respirar e mesmo em manter um estado normal de consciência. Nesse ponto, é conveniente acolher o que estiver se desenrolando. Alguns de vocês, nestas 2 semanas que acabam de passar, durante a segunda e terceira semanas de julho, já foram confrontados, para muitos de vocês, com este tipo de mudança radical e perceptível no humor, no comportamento, na própria consciência e no mental. Estes são, diria eu, os ajustes finais. Mas quando isso acontecer na realidade, nenhum de vocês poderá ignorar este apelo, nenhum de vocês conseguirá evitá-lo. Repito, uma semana antes do evento atingir a realidade do seu céu, quaisquer que sejam as circunstâncias da sociedade humana nessa altura, elas deixarão de ter a mesma importância e a mesma gravidade. Por cada dia que passa entre o apelo dos seus sentidos, das suas células e da sua consciência, verá a pressão, pois é uma pressão no seu coração para estar em paz, para permanecer em silêncio e, se possível, imóvel. Nenhuma das suas obrigações, neste momento, ficará em pé, sejam elas quais forem. Você procurará intensamente o descanso, a posição estendida, quer goste ou não. Você não poderá opor-se a isto, pois, de fato, haverá um processo de dessaturação do oxigênio por arrombamento total da magnetosfera terrestre, como alguns de vocês que conhecem os gráficos e estudam os gráficos da magnetosfera já notaram. Nessa altura, o estremecer da Terra, aquilo que foi chamado por novinuez, o tantã da Terra, aparecerá claramente sob os seus pés, antes que apareçam os rumores do céu. Esta é uma forma de chamada da qual nenhuma consciência humana ou animal pode escapar. É durante este período que haverá um grande pavor coletivo do desconhecido, e é neste momento que caberá a você ir para dentro de você, sem nenhum questionamento. Com efeito, como já foi dito, você amortecerá de alguma forma o choque do apocalipse, o choque da realidade. Lembrem-se que, se forem o mínimo abertos a vocês próprios, perceberão claramente que as suas células, o seu corpo vivem um processo final e isto, em todos os sentidos do termo. E paradoxalmente, notarão, mesmo que as minhas palavras hoje os assustem, que não há mais medo em vocês, que não há mais expectativa e que, simplesmente, o silêncio crescerá no burburinho do mundo, o burburinho da sociedade, o burburinho do céu e da terra.
O que foi chamado, há muitos anos atrás, as trombetas, ressoará então, a princípio em você como uma modificação importante e muito envolvente do que foi chamado som da alma e do espírito. Então, evidentemente, à medida que as horas e os dias passam, os sons vão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais difundidos, desta vez, tanto dentro como fora de vocês. Lembre-se que, para além de ser chamado de trombetas, isto corresponde a algo sem precedentes para você, que é a combustão da sua alma e, portanto, a libertação do real. E você não será capaz de lutar, de forma alguma. Uma espécie de sonolência o levará, mas essa sonolência será vivida em paz e silêncio. Saberão então, inegavelmente, todos e cada um de vocês, mesmo aqueles que não estão informados, que algo desconhecido e invisível está a acontecer nesta terra como em qualquer outro lugar. Então, se permanecer em silêncio, estará em alegria. Vai viver a memória de quem é. Nesse momento, saberá que não há nada a empreender no exterior, em qualquer atividade, para qualquer pessoa, seja ela qual for. Isto tem sido chamado no seu tempo, êxtase, os 3 dias de escuridão ou luz, dependendo do continente da Terra em que se encontra. Mas a êxtase ainda não estará aqui. Terá 72 horas para afinar, se me permitem, a sua tranquilidade e a sua alegria. Acima de tudo, gostaria que se lembrassem que não há nada que possam fazer, e especialmente que não há nada a fazer. Pois, nesse momento, verá que tudo, na realidade, é feito sem você, mas passa através de você. E assim um torpor irá crescer. Este torpor não será acompanhado de qualquer ansiedade ou questionamento. A sua consciência parecerá confusa ou etérea, conforme o caso. Só vai querer se deitar, estar lá, acolher o que é. Se você ainda tivesse perguntas alguns dias antes, estas desapareceriam assim que existissem. Isto irá comprometê-lo com uma tranquilidade cada vez maior, uma paz cada vez maior. Lembre-se do que alguns intervenientes sempre lhe disseram, que na altura deste caos, você estará numa paz comparável a nenhuma outra, uma paz que nada foi capaz de igualar durante a sua vida. A ressonância ágape será espontaneamente implementada em cada um de vocês, dando vida, mesmo que não tenham as explicações ou as palavras, ao que chamamos o fogo do coração sagrado e da coroa chamada ascensional. A lemniscata sagrada, a estrutura existente entre o ponto que riste das costas e a parte superior do pescoço, será ativada. O elemento terra começará a dissolver-se. As suas percepções de seus corpos, tanto físicas como sutis, vão se afastar de vocês como se afastam quando você adormece, quando o corpo se sente pesado e a sua consciência começa a desvanecer-se até dormir. E, bem evidentemente, que este tempo não durará somente alguns minutos, mas muito mais do que isso. Este é o tempo que lhe é dado para deixar-se ajustar a quem você é. Lembre-se sempre que não terá de fazer nada a não ser estar presente. Observe o fenômeno, pois não há mais nada que se possa observar. Isso tomará conta de todo o resto da sua consciência. Por vezes, parecerá que o seu corpo está paralisado, com dificuldade de movimento. Os seus olhos vão se fechar sozinhos e se tornarão muito pesados. Não estarão na escuridão, mas aqueles de vocês que não o viveram, estarão imersos no que foi chamado paraíso branco. Seu corpo de luz à sua volta e dentro de si começará a aquecer. É um fogo por fricção, entre o corpo vital e o corpo vibracional, gerando certamente calor, mas especialmente uma progressiva extinção dos seus 5 sentidos. Nesse momento, saberá de uma forma inequívoca, que o que está prestes a experimentar é, de certa forma, o encontro da sua vida. Cada momento que passa, pode parecer durar uma eternidade ou um milésimo de segundo. Haverá, portanto, uma distorção do tempo, uma distorção do espaço, uma distorção da sua percepção corporal e mesmo da percepção de sua identidade.
Lembre-se de que, ao mesmo tempo, a paz, a alegria e o silêncio irão crescer e tornar-se cada vez mais evidentes. O caos do mundo já não te preocupará mais. Qualquer que seja o estado do seu corpo, haverá um sentimento de paz, muito real, que ninguém poderá recuar. Uma paz crescente, uma luz branca cada vez mais marcante, trará o seu corpo e consciência para aquilo a que se poderia chamar de catalepsia. Mas não é. Também não é uma paralisia, é realmente uma imersão numa beatitude infinita que só aqueles que viveram o absoluto ou viveram experiências próximas da morte até o fim, podem compreender neste momento. Lembre-se que a cada minuto estará cada vez mais certo de que algo chegou. E será também, cada vez mais afirmado na aceitação do que é. Não pode haver recusa, uma vez que o evento no horizonte esteja a menos de 3 dias de distância. O sorriso estará nos seus lábios, e o melhor exemplo ou representação que posso dar é o que a estrela Mananda Mohin viveu de forma extensiva durante a sua encarnação, porque é exatamente o mesmo processo de êntase que o vai agarrar. Você já não desejará mover-se. Já não desejará estar em qualquer lugar, mas onde estiver, independentemente dos acontecimentos celestiais, independentemente dos acontecimentos humanos, independentemente dos acontecimentos da sua casa, será banhado no estado onde não haverá mais fragmentação, onde não haverá mais percepção de um corpo separado, mas muito mais deste corpo de luz, que vem consumir os elementos do sonho e o suporte do sonho, ou seja, o seu corpo de carne. E você estará presente nesta paz, neste silêncio, nesta evidência. A partir desse momento, cada vez mais de vocês terão compreendido, enquanto ao mesmo tempo, aqueles que resistem à verdade sofrerão de um pesadelo que os consumirá da mesma forma, sem qualquer outra possibilidade, a fim de alcançar, da mesma forma que você, a paz e o silêncio do coração. Você vai se regozijar ao ver os seus sofrimentos, as suas histórias, as suas memórias, bem como os seus sonhos consumidos. Só estará disponível para esta luz branca intensa e brilhante que parece consumi-lo e que, no entanto, lhe traz alegria. Estará mais do que nunca a ouvir o silêncio, a ouvir o que se manifesta neste silêncio. Para além da densidade do seu corpo, para além dos primeiros elementos de confusão da consciência, aparecerá uma lucidez que nenhum de vocês poderia ter conhecido dentro deste corpo, como no absoluto. Uma clareza tal que nada mais pedirá do que permanecer nisto, a partir do momento em que a tenha aceitado. Não se preocupe com o seu corpo. Não se preocupe com o local onde se encontra nesse momento, porque estará exatamente onde precisa de estar, no seu cenário, no seu filme. Sua respiração vai se tornar cada vez mais superficial. O próprio ritmo do seu coração parecerá esticar-se infinitamente. Os primeiros problemas respiratórios desaparecerão por sua própria vontade, como se, na realidade, já não precisasse respirar e que as suas células respirassem diretamente através do intermediário deste fogo por fricção entre o corpo eterno e o corpo efêmero. Lembre-se que, nessa altura, a alma será completamente consumida. Já não existirá em você a memória de ser tal pessoa, de ter tal vida. A luz, podemos dizer, ocupará todo o espaço e todo o lugar, hora a hora irá progredir. Os sons do céu e da terra serão libertados. Dentro de você, este som vai se tornar cada vez mais cristalino e cada vez mais alegre, um som que participa na lembrança de quem você é, antes do ser e do não ser. A própria noção de unidade já não significará nada, nem a noção de ter sido uma individualidade. Você estará verdadeiramente à vontade, sem esperar por nada, sabendo muito bem que algo está para chegar. Nada vai poder te ver, nada vai poder te prejudicar, porque este corpo deve ser transubstanciado, da mesma forma para todos, quer seja o corpo de um humano, o corpo de um animal, de um anjo ou de um demônio. Notará então que, apesar do ruído do céu e da terra, os ruídos do humano nas suas atividades deixarão de existir.
cessarão por sua própria iniciativa, pois ninguém poderá realizar o seu trabalho ou as suas funções. A calma prevalecerá. Os homens, ainda presentes nos campos de batalha, deixarão esses campos espontaneamente, sem qualquer remorso, mas também sem qualquer ódio, o coração cheio desta nova alegria. O evento no horizonte não é catastrófico, ao contrário do que se possa imaginar, mas sim o despertar de um pesadelo, como acontece quando o seu sonho se torna um pesadelo. Você terá cada vez menos dúvida sobre o resultado do que está para acontecer. Lembre-se de que cada dia, cada hora, a paz e o silêncio crescerão. Você será levado para o êxtase pelo canto do espírito ou pela música primordial. Pouco a pouco, as próprias percepções do fogo que o consome com alegria serão extintas. Chegará um momento em que nada mais restará, a não ser o paraíso branco. Você estará na morada da paz suprema, em pura felicidade. Nenhum de vocês poderá testemunhar, real e concretamente, o que os profetas viram, e em particular São João, no seu Apocalipse. O medo terá passado, mesmo para aqueles que são mais resistentes ao que está para acontecer. E aí é bastante natural que escorregue para o real na sua totalidade. Mesmo o seu corpo de luz não será mais do que uma concha vazia que abrigou sua transubstanciação. Não restará nada do carbono da sua carne, que terá sido transformado em sílica. Não restará nada, por assim dizer, a não ser pó de cristal, do que foi a sua corporeidade. E haverá uma fusão para além de todas as fusões vividas. Isto é indescritível com palavras. Mesmo as palavras mais exatas não se podem aproximar, mas mesmo assim, você estará nesse momento em total excitação do que está a acontecer. Acordará como se fosse de um pesadelo. E verá o que lhe temos vindo a dizer durante anos. Tudo isto já aconteceu no passado. Era apenas um sonho, como os sonhos das suas noites, mesmo que estivessem cheios de significado, mesmo que estivessem cheios de informação, deixariam de ter qualquer significado, nem qualquer informação, exceto para dar graças ao que você é. Qualquer elemento de distorção, qualquer elemento de separação, deixará mesmo de ser possível. A sua consciência será cada vez mais banhada pela luz do paraíso branco. E em algum momento você emergirá desse paraíso branco, sem se preocupar com qualquer nova terra ou qualquer novo mundo. Voltará ao que sempre foi, o Parabrahman, sem qualquer dificuldade. E aí, você já terá se encontrado completamente. E então verá que o pesadelo, tal como o sonho, nunca existiu. Isto culminará na altura do evento como a fusão total do Alfa e do Ômega. Você ficará inundado de alegria, saturado de alegria. A sua consciência ainda estará lá para perceber. Deixará de resmungar. Deixará de reivindicar qualquer forma, corpo ou dimensão. Então emergirá, com um grande alívio para o que é, o que foi e o que será, o que não passará jamais. Um sentimento de gratidão inigualável será dirigido a si próprio. Passará também pela compreensão de que a experiência direta de toda a criação estava, de fato, dentro de você, dentro do seu peito, e que o que tinha aparecido na tela da consciência e do mental, era apenas uma projeção desse mundo interior. Este mundo interior, com as suas inúmeras dimensões, também já não representará nada para você, porque estará de fato completamente imerso nesta beatitude, onde já não há história, onde já não há vibração, onde já não há ninguém. Você saberá, de uma forma inequívoca, que finalmente voltou para casa, e dirá ao mesmo tempo que nunca se mudou. Compreenderá, verdadeira e sinceramente, que os elementos da memória que podem permanecer, foram apenas elementos do sonho. Não procurará nada. Não pedirá nada e não esperará nada. Estará disponível apenas para o silêncio. A própria noção da ressonância ágape irá extinguir-se, ao mesmo tempo que a luz branca parece desaparecer progressivamente. Não haverá mais luz visível. Não haverá nada visível. Não haverá nada perceptível, nenhuma forma, nenhuma presença.
E você vai sentir-se tão bem. E então compreenderá imediatamente tudo, absolutamente tudo. Por que é que isto aconteceu? Por que é que a criação se desdobrou em inúmeras camadas chamadas dimensões? Por que é que estamos todos uns nos outros e por que é que cada um de vocês é aba, e cada um de vocês é até o pior inimigo que podem ver lá fora? A ideia de amar não lhe ocorrerá sequer no que resta da sua consciência, porque será tão evidente. Não haverá mais palavras para falar. Não haverá mais apreciação de nada, mas simplesmente a evidência do real. É assim que vai acontecer. É assim que já está acontecendo. Antes que o evento do horizonte chegue à Terra, é tempo de pôr ordem, não nos seus assuntos, mas ordem em você, não querendo pacificar ou purificar algo, mas simplesmente aceitando cada vez mais o instante presente, aceitando cada vez mais ser o observador de si mesmo, a testemunha de si mesmo. Sem esperar nada, tudo lhe será dado. Quanto mais se deixar ir, mais receberá. Quanto mais aceitar, mais estará na alegria. Nenhuma postura, nenhum ritual, parecerá útil para você. Estará simplesmente lá, presente, para viver tudo isto. É neste preciso momento que muitos de vocês, como eu disse, viverão as premissas e algumas experiências que se aproximam. Isto pode, evidentemente, ainda hoje, uma vez que é apenas temporário, incomodá-lo, questioná-lo. Mas mesmo as questões de hoje, muito rapidamente, vão se tornar também para você, mesmo antes do evento, uma evidência. Isto significa que, todos os dias, pode parecer, por vezes, a você, abandonar o sonho, abandonar a matriz, e experimentar esta paz inefável que não depende de qualquer vontade, nem de qualquer disposição, nem de qualquer acontecimento. Estará cada vez mais disponível, como disse, cada vez mais lúcido, cada vez mais em clareza, e cada vez mais no aqui e agora. O que há muito tempo se chamava o potencial espiritual das estrelas, estas estrelas vão iluminar você da forma mais perfeita. Você saberá nessa altura qual tem sido a mentira, através da atração e da repulsão. A clareza e a precisão estarão sempre presentes. Você será Ikki e Nunc, aqui e agora. Viverá a unidade, profundidade, humildade, o Cristo, compreenderá também que é você. Não haverá dúvida de nada. Você recordará, não para falar de conhecimento, mas saberá e reconhecerá isto. É um momento extremo que lhe vai acontecer. Este momento extremo é pura alegria, pura inocência, pura infância. Portanto, como já te expliquei em particular, note-se que não há nada de aterrador neste evento. Apenas as aves de mau agouro falam de uma terra sem sol, de seres humanos devastados pela radiação, por explosões nucleares. Nada disto é verdade. Só o coração saberá. Só a alegria saberá. Só a paz saberá, à medida que o evento no horizonte se aproxima da visibilidade e também do seu coração. O silêncio irá gradualmente prevalecer sobre a ressonância ágape, sobre a beatitude. Você verá que o silêncio é fonte, origem e regresso ao tudo e ao nada. Porque não há diferença entre o nada e o tudo. Tudo isto você compreenderá imediatamente, sem ter de recorrer ao mental ou à consciência. Esta será a sua única realidade suprema, o fim do sonho, o fim do pesadelo, que nunca foi criado e que nunca apareceu finalmente. Assim, o que hoje eu lhes anuncio é uma grande alegria. Tudo que foi anunciado anteriormente, quer precisamente pelo arcanjo Anael, quer pelos anciões e pelas estrelas, foi apenas uma preparação mental e vibratória para esta realidade. E você vê hoje em dia, onde está na sua compreensão e na sua vivência, através das minhas palavras, as coisas estão se tornando cada vez mais claras. Você não pensará em qualquer futuro e depois perdoará aqueles que o levaram a acreditar ou a pensar em qualquer nova terra ou qualquer dimensão. Isto fez parte da sua formação em lucidez, clareza e precisão. Lembro a vocês que não tem nada a antecipar, nada a preparar.
As regras foram decretadas há muito tempo por certos profetas, mas também por certas vozes, dizendo-lhe para trazer velas de cera de abelha, água, etc., já não tem qualquer significado, porque já ancorou suficientemente a luz. Já difundiu suficientemente a luz e a boa nova do tempo zero. É claro que os acontecimentos exteriores devem ocorrer como foram vistos por todos os profetas antigos, como o Verbo. Mas não se preocupe com isso. As perguntas que ainda hoje pode fazer sobre os seus filhos, sobre a vida muito simplesmente, desaparecerão de você e desaparecerão antes do sorriso do seu coração. Você não poderá mais duvidar, não poderá duvidar em momento algum do que está para acontecer. Aqueles que ainda estão em cólera, negação ou negociação, segundo os estados descritos há mais de 10 anos por Sri Aurobindo, relativamente ao choque da humanidade, já estão em ação há alguns anos, de fato desde o fim da anomalia primária, há 4 anos. Você jamais estará mais preparado do que agora. Nunca estará mais disponível do que agora. Porque as circunstâncias deste mundo, induzidas por aqueles que controlam a humanidade, ou que ainda acreditam que a controlam, trouxeram vocês até aqui, apesar de si próprios. Não me cabe hoje, neste espaço público, ir mais longe em certas explicações para não ser, como se diz, censurado pelas palavras que se pronunciam. Posso imaginar que ainda você está curioso sobre isto. Mas lembre-se, tudo acontecerá como foi escrito. Nenhuma vírgula, nenhuma frase, nenhuma cena pode ser alterada. Isso será também um grande elemento de certeza, se me é permitido dizê-lo. Lembre-se que você não tem nada a preparar, e que a melhor preparação é, em última análise, ser, como no presente para si próprio, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu trabalho, nada mais e nada menos. Também não é necessário antecipar nada, ao nível material, ao nível emocional, ao nível de segurança, porque simplesmente não haverá mais segurança. E é precisamente isto que lhe devolverá a sua liberdade. Tudo que você mantém unidos, não estou sequer a falar de laços familiares, emocionais ou kármicos, mas os modernos meios de comunicação, quando forem levantados, irão libertar vocês. A teia de aranha, como lhe chamei na primeira parte, deixará de ter qualquer influência sobre vós. A chamada luz pública, artificial, luciferiana já não terá qualquer efeito sobre você, porque as elites luciferianas também viverão exatamente a mesma coisa que você. Não existe um estado privilegiado. Não há um papel privilegiado. Não há nenhuma função privilegiada face ao evento 2022, somos todos exatamente o mesmo destinatário, o que quer que ainda hoje se pense sobre isso. A luz nunca faz a diferença, nem a inteligência, também não. Cada centelha divina merece a mesma consideração e o mesmo destino dentro do evento. A natureza, enquanto ainda for possível viver nela, vocês verão animais, as plantas, os povos da natureza, a serem profundamente diferentes. Os seus filhos, os seus pais, os amigos, os inimigos à sua volta, também eles se tornarão diferentes. Estou falando aqui muito antes do evento dos 7 dias que precede o evento do horizonte. Isto vai se tornar cada vez mais aparente, apesar do caos do mundo, apesar do caos desejado e desencadeado pelas elites, mas também pelo cosmos e pelo núcleo da Terra, pois tudo faz parte da mesma sinfonia e da mesma liberdade. Isto você compreenderá quando o viver. Não há nenhum elemento dramático. Existe simplesmente alegria e a evidência do silêncio. Já não poderemos fazer a diferença entre nada e ninguém. Você estará na total nudez do estado natural. Estará nessa beatitude, a do paraíso branco. Como eu disse, os homens no campo de batalha deixarão o campo de batalha. Os inimigos do dia anterior, se tiverem tempo, vão se abraçar uns aos outros no campo de batalha. Não haverá mais inimigos possíveis, pois mesmo o pior inimigo é apenas você mesmo, você compreenderá isto ao vivê-lo.
Isto, eu já disse e repito, não procurem data, está no horizonte para este ano. As próprias circunstâncias do que se chama de o regresso e tudo aquilo que ainda lhe possa parecer obscuro no que eu disse hoje ou rebuscado ou ilusório, vão se tornar muito reais. Cada um de vocês viverá, quer gostem ou não. E devo dizer que a maioria de vocês anseia por isso. Mas já não é um desejo da vontade, já não é um desejo do ego, nem mesmo um desejo da alma, mas o próprio fundamento de Paráclito do Espírito do Sol. Excepcionalmente, no tempo da minha presença, se houver perguntas relativas apenas a este processo e nada mais, estou disposto a respondê-las. Se não houver dúvidas, terminaremos no silêncio interior. Mas é livre de questionar o que expressei no silêncio de sua presença, durante estas duas intervenções de 24 de julho de 2022. Silêncio. Durante este silêncio, na nossa presença única e unificada no coração do coração, cresce a paz e a alegria. Silêncio. Elisa, há uma questão no chat. Bem amado, eu te escuto. Elisa, você diz que ainda teremos de lidar com a resistência e os hábitos. Você pode elaborar, por favor? Mas as resistências são diferentes em cada um de vós, dependendo simplesmente do que resta de crenças, projeções e memórias do que pensamentos ativos. Livre-se de qualquer noção de memória, implante, karma, imperfeição o mais depressa possível. Livre-se de todas as projeções de um futuro luminoso ou de qualquer futuro, o mais depressa possível. Nada disto é verdade. As únicas resistências são as das suas próprias crenças. Mas lembro a você que mesmo estas resistências foram escritas por vocês mesmos, e que não as devem julgar, pois são um meio, mais uma vez, de lhes aproximar de seu essencial. A resistência é simplesmente uma área de sofrimento. Não estou falando aqui de doença, mas do confronto entre o fogo ígneo e o fogo vibral. Alguns de vocês já experimentaram este tipo de encontro, há muitos anos atrás, durante o processo de atualização do corpo de luz, você notará, na posição do observador em que está espontaneamente colocado, que seu personagem está agitado, mas que está cada vez menos preocupado. Isso diz respeito apenas ao sonho e à ilusão. Não posso desenvolver aqui todas as formas possíveis de resistência. Mas posso dizer, em qualquer caso, que vocês só estão ligados a tudo o que é falso, tudo o que é projetado, tudo o que é temido. Tem mais alguma pergunta? Elisa, se entendi corretamente, todas as pessoas, todas as coisas, vão parar para se encontrar no paraíso branco. O conjunto da criação, forma portadora de consciência, forma sem consciência a que se chama portal orgânico, animais, plantas, estrelas, luzes, elétrons, nêutrons, prótons. Absolutamente tudo que está incluído no sonho, irá vivê-lo. Porque você compreenderá, nesse momento, se ainda não o fez, que a única e verdadeira liberdade é a liberdade da graça, e não a liberdade de escolher entre uma ilusão e outra ilusão. Você compreenderá a decepção, como já lhe disse, do livre-arbítrio, da espiritualidade da alma e da consciência. Silêncio. Outra questão. Elisa, as pessoas que não despertaram também irão, quem são? Elisa, as pessoas não despertas também não terão escolha? Qualquer escolha é uma ilusão face à verdade. Acabei de dizer. Só o ego acredita que tem escolha. Aquele que é livre nunca tem escolha, todos os sábios lhe dirão isto, e eles têm dito isso a vocês durante uma boa centena de anos, talvez milhares. Acreditar que se tem uma escolha é apenas uma ilusão do ego, uma ilusão espiritual. Tudo está escrito. Só a consciência pode acreditar que tem uma escolha.
Aqueles que ainda hoje pensam ter uma escolha são aqueles que se recusam a morrer à mentira, recusam-se a morrer à falsidade. Eles querem, a todo custo, uma persistência do seu ego, do seu eu e da sua pessoa, o que é impossível. Na beatitude, não há lugar para ninguém. No paraíso branco, não há lugar para qualquer individualidade. Elisa, haverá realmente uma saudação final como uma grande explosão de gargalhadas. Sim, haverá. Isto tem sido anunciado há muitos, muitos anos. Tudo acabará, como disse o comandante, com um grande riso cósmico, para além do ser e do não ser. E quando digo isso, refere-se apenas a uma presença, porque em definitivo, sempre houve apenas uma presença que corresponde a todas as presenças, em todos estes aspectos fragmentados em todos estes aspectos dimensionais. Elisa, as atividades humanas obrigatórias irão cessar em 2022? Parece-me que já o disse, de forma clara, muito clara. Silêncio. Elisa, basta ter fé. Basta ter. Elisa, fé. Não se trata de uma questão de fé. Absolutamente não. Certamente que não. Comece por ir dentro de si mesmo e verá que a fé não lhe trará mais nada, ainda menos a crença. Apenas a certeza de se encontrar a si próprio lhe dará aquilo a que chama fé, mas absolutamente não as minhas palavras, nem as de qualquer outra pessoa que seria exatamente o oposto. O que posso dizer simplesmente é que se entrarem sinceramente no seu eu interior, numa postura de acolhimento e aceitação, mesmo do inaceitável, irão vivê-lo a partir de agora. Se forem sinceros, se forem autênticos consigo próprios, se não estiverem à procura de qualquer vantagem, então viverão. Então é uma questão de fé, não? É uma questão de vivência e, como sempre, não fique preso na tua cabeça, nas tuas crenças, nas projeções dos outros. Não há Salvador. Não há mestre. Há apenas sonhadores, cujo sonho está a desvanecer-se. Elisa, então não haverá mais 2023. Elisa, então não haverá 2023. O que você quer fazer de mais ou de menos? Redigir um testamento? Preparar seu caixão? Não. Basta estar vivo. Basta estar presente. Eu não disse para não se preocupar com datas. A probabilidade, no sentido humano, é estatística, e é a que eu disse. Não há mais de 2022 do que 2023. Se entrar essencialmente dentro de você, verá que isso não significa nada. A partir daí, por que quer perguntar se 2023 vai existir? Apenas evidência que o ego ainda está aí e quer agarrar algo que nunca poderá agarrar. Silêncio. Não procure a exatidão de qualquer evidência. De fato, falei de um acontecimento no horizonte antes do final de 2022. Mas cabe a si mesma encontrar-se em si própria e encontrar a si própria. O resto é irrelevante. Você não encontrará depois nenhuma data, nem depois nem antes. Eu disse e repito. Esteja plenamente no instante presente. Seja plenamente a vida. Não há mais para onde ir. Não há nada a projetar. Não há nada a temer. Este é o significado das minhas palavras de hoje. Irmã, você falou das profecias, vamos todos para o mesmo destino. Não consigo ouvir, fale alto. Irmã, você falou das profecias. Sim. Irmã, e vamos todos para o mesmo destino. Sim. Irmã, o que significa? Haverá muitos chamados, mas poucos escolhidos. É o caso já há 40 anos. Desde a primeira descida e efusão do Espírito Santo há exatamente 38 anos. Muitos têm sido chamados. Os chamados foram marcados na testa. Eles receberam a luz através da cabeça. Mas eles ainda não iluminaram o coração.
mas serão todos escolhidos, pois é sempre a mesma coisa, não há estritamente ninguém. A partir daí, todos esses dados discriminatórios são inúteis, mas viva-o e compreenderá. Durante muitos anos, durante quase 40 anos, houve um grande número de chamados e extremamente poucos escolhidos. Mas também já foi dito, o primeiro será o último e o último será o primeiro. Mas na realidade, não há nem o primeiro nem o último, porque nunca houve ninguém. Nem o mental, nem o ego podem compreender isto. Desde que tente agarrar-se a elementos de certeza, sejam eles quais forem, você falhará. Mas eu te asseguro que, no momento do horizonte do evento, será impossível fugir de vocês próprios. Já disse e repito, passe cada minuto da sua vida como se fosse o último, sem se preocupar consigo mesmo, como tentam fazer aqueles a quem foi dito que vão morrer de uma doença, ou estão muito doentes e entram em agonia, ou estão completamente presentes e completamente vivos. Porque já não há resistência do ego, porque já não há pessoa que se agarre, porque já não há história que se agarre, quando a vida te derrubou e te desnudou com a doença. Silêncio. Elisa, não é legítimo que a pessoa queira viver os últimos momentos da melhor maneira nesta matriz falsificada. Parece-me bastante legítimo estar no seu melhor com seu corpo. Mas num certo momento isso já não tem mais nenhuma importância. Porém, por enquanto, isso importa. Porque quanto mais em paz estiver neste corpo, melhor será, como diz, quanto mais disponível estiver. Mas se não estiver no seu melhor, é também o que escreveu. Silêncio. Elisa, gratidão por toda a canalização que temos vivido nos últimos dias. Obrigada, obrigada. Da mesma forma, a aba dá graças à sua escuta. Repito, não se demorem, mas absolutamente não, a ouvir o que digo como uma verdade tangível. Só se tornará tangível quando estiver dentro de si, fora de toda a projeção, de toda a esperança, de toda a desesperança e de todo o medo. O único lugar em que irá viver, isto é, no coração do coração, no meio do seu peito, em nenhum outro lugar, nem nas minhas palavras, nem nas palavras de mais ninguém. Silêncio. Elisa, gratidão. Obrigada, Aba. Muito obrigada. Deixem-me ressoar em ágape no silêncio, em todos os corações que o desejem. Esta será a minha forma de lhes agradecer por ouvirem estas palavras, o que quer que pensem delas hoje. Isso não tem a menor importância. Quando o momento for chegado você compreenderá, vivendo-o, que a evidência do silêncio os conduza a vocês próprios. Que cada um de vocês experimente isso. Silêncio. Ágape, ágape, ágape aba. A Noemi Ska, a Noemi Ska, a aba rende graças a cada um de vocês. Gratidão a cada um. Digo a todos até breve, e a cada instante, se o quiserem. O que eu sou, vocês são, nem mais, nem menos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.